Boa tarde, queridas irmãs, graça e paz. Hoje sou eu que estou trazendo a nossa reflexão. Espero que todas estejam bem. Ontem nós tivemos a reflexão que a Ana trouxe sobre Neemias, que foi muito bom. Eu espero que todas tenham aprendido com aquela reflexão. E hoje a nossa meditação está em 1 Crônicas 4, do 9 ao 10, e o tema é o que pedi a Deus em oração. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, porque ela é bem clara, mas se você está com a sua Bíblia aberta, me acompanhe. Jabes se destacou entre seus irmãos e era muito respeitado. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, que significa, que dor. Pensando, foi um parto difícil, dei à luz com fortes dores. Jabes orou a Deus, de Israel. Abençoa-me, sim, abençoa-me. Dá-me terras, grandes extensões de terra. Protege-me com a tua presença. Livra-me do mal. E Deus atendeu ao seu pedido. Nós vimos aqui que Jabes fez 4 pedidos a Deus. E nós vimos que no final, a Bíblia fala que Deus atendeu a sua oração. E a primeira coisa que Jabes pediu foi a bênção de Deus. Nós vemos que a vida de Jabes foi marcada pela oração. Ele não desejava apenas uma bênção, mas que toda a sua vida fosse abençoada por Deus, a partir daquela oração. Existem muitos tipos de bênção que as pessoas pedem a Deus e depois, por determinado tempo, descobrem que aquela bênção não era completa. Existe bênção que satisfaz os nossos desejos por um momento, mas desapontam nossa expectativa com o passar do tempo. Jabes não especificou que tipo de bênção gostaria de receber, mas preferiu deixar que Deus determinasse qual seria a sua bênção. Ele não desejou a bênção dos homens, mas a primeira coisa que ele optou foi a bênção de Deus. A bênção de Deus é a maior que a riqueza. A riqueza é um desejo da maioria das pessoas. Algumas dizem que se possuísse riqueza, seriam abençoadas. Porém, o próprio Jesus advertiu que a vida do homem não consiste nos bens que possui. Em Lucas 12:15. A riqueza é somente uma aparência. Quando vemos um homem que tem riqueza, muitas vezes nós invejamos, mas se pudéssemos ver o quão pouco ele aproveita, nós teríamos a pena dessas pessoas. A bênção de Deus precede qualquer coisa na vida. Ter saúde é bênção, mas não é uma bênção completa. Todos nós sabemos, todos nós desejamos ter saúde. E seria até irracional afirmar que não precisamos dela. Mas as pessoas saudáveis que cuidam do corpo, de fato, são mais abençoadas que aquelas que não possuem a boa saúde. Quem tem saúde é um ser privilegiado, mas nós sabemos que a saúde não é permanente. Mas quem anda com Deus conhece seu limite e sabe que depende de Deus para ser saudável. A bênção de Deus é mais do que ter família. A maioria das pessoas almeja ter uma família, ter alguém para dar e receber carinho. Há pessoas que perdem o sentido da vida quando perdem um ente querido da família. Isso prova que a família é uma bênção, mas longe de ser uma bênção completa, porque ela tem um limite. A bênção de Deus nos livra de uma consciência religiosa imaginária. Nós vemos lá em Lucas 18, do 10 ao 14,
Aquela passagem do fariseu que orava ao lado do publicano, se considerando uma pessoa abençoada. Ele fazia tudo certinho. Dava esmola, pagava o dízimo de tudo que ganhava, não roubava, pagava seus credores em dia, não adulterava, jejuava 2 vezes por semana, ia sempre na sinagoga e no seu conceito, ele era uma pessoa mais certa do mundo. Se todos fossem como ele, o mundo seria diferente. A sua bênção era uma consciência tranquila e ele estava de bem com a vida. Mas a Bíblia afirma que foi o publicano que desceu justificado para a sua casa, porque houve um reconhecimento da parte dele. Ele sabia da sua condição e não ousou pedir nada além do favor de Deus. Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. A verdadeira bênção para a vida vem de Deus. Você pode até receber bênçãos e favores das pessoas, conquistarem bens, riqueza, construir família, ter amigos, boa saúde. Mas se você não tiver a bênção de Deus sobre sua vida, será sempre um ser incompleto. O segundo pedido de Jabes é que Deus lhe desse a oportunidade de vencer na vida. Jabes não era uma pessoa acomodada. Ele vê o horizonte e novas fronteiras à sua frente. Ele vê novas oportunidades. Ele deseja alçar voo mais alto, conquistar novas terras e ser alguém próspero. E ele pede que Deus lhe dê tudo pronto. Ele só deseja mais terras. Ou seja, ele não pede que Deus lhe dê tudo pronto. Às vezes nós pedimos que tudo caia do céu, né? Mas ele pediu terras, ele pediu oportunidade para conquistar, para plantar, para colher os frutos do seu trabalho. Ele sabe que há muito para ser conquistado e que depende de Deus. Ele preferiu colocar em Deus seu coração e receber dele qualquer sorte de bênção. Em seguida, ele desejou a oportunidade de ampliar as suas terras para mais distante. Ele não pediu diretamente a Deus por riqueza, mas desejou trabalhar, ou seja, oportunidades para conquistar a terra. O terceiro pedido de Jabes é que a presença de Deus seja constante na sua vida. Você já pediu isso a Deus? Todos nós queremos viver uma vida plena, segura e sem complicações. Isso é possível quando agimos com a mente de Cristo. Ter a presença de Deus nos guiando não significa estar imune a problemas, mas ter a certeza de que o Senhor está conosco, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às cavernas da depressão, mesmo numa UTI, mesmo com o Covid-19. Deus está conosco. Jabes não queria apenas terra, plantações, gados e recursos. Ele queria a presença de Deus, pois ele sabia que sem Deus ele não era nada, porque ele sabia que só Deus poderia satisfazer a sua alma. Sem a presença de Deus, não podemos caminhar com segurança. Nossa maior necessidade é de Deus. A nossa jornada jamais poderá ser bem-sucedida se a presença de Deus não for conosco. A presença de Deus sustentou, protegeu e guiou o povo de Israel pelo deserto por 40 anos. É a presença de Deus que dá à igreja ânimo, força na sua caminhada.